Que bom te ver aqui em mais uma aula, sempre aprendendo, sempre se aprofundando. E antes da gente continuar, eu decidi fazer essa aula aqui, porque para quem está começando, né, nesse mercado digital, nesse mercado de tráfego, tem horas que parece que a gente usa alguns termos que vocês não entendem. Então, eu decidi fazer uma aula curtinha falando sobre alguns termos que a gente utiliza para você começar a se familiarizar, até porque a gente vai se aprofundar mais nas métricas, né? E a gente vai usar cada vez mais esses termos, né? Como esse que eu acabei de falar agora. E vamos lá na tela do meu computador que eu separei alguns termos aqui que a gente mais usa. Vamos lá. O lead, por exemplo, são pessoas capturadas pelo seu anúncio pago ou orgânico, por exemplo. Então, quando a gente coloca as pessoas, por exemplo, num grupo de WhatsApp, né? Essas pessoas são leads, são prospectos, né? Elas não te compraram nada ainda. Então, elas são pessoas interessadas no seu produto e elas só viram clientes depois que compram, tá? Então, esses são os famosos leads. E o que são as páginas de captura? Geralmente, é uma página criada com o objetivo de capturar esses leads, tá certo? E com esses leads capturados, ou a gente coloca eles num grupo do WhatsApp, por exemplo, a gente captura um e-mail para a gente rodar as campanhas de e-mail, disparar as campanhas de e-mail e tudo isso através de uma página de captura, tá bom? Métricas, né? São alguns indicadores que as plataformas nos dão que norteiam o resultado e ajudam na tomada de decisão. Então essas são as métricas. Você vai escutar muito falar como estão suas métricas, né? E depois eu vou mostrar cada uma delas e quais são mais importantes e o que a gente analisa em cada uma. Funil de vendas são etapas na jornada do cliente que aumentam o seu nível de consciência, tá certo? Então, funil de vendas, por exemplo, é o cara que veio do anúncio, ele passou por uma página de captura ou passou por uma página de vendas, uma landing page, uma página de vendas, e depois ele foi para um checkout, e depois ele passou o cartão, então ele passou por todo o funil das vendas. Copy, né? Nada mais é que a pessoa que escreve textos persuasivos ou o próprio texto. Então, você vai escutar muito falar, né? Eu deixei dois exemplos aí. A copy, por exemplo. Na nossa equipe a gente tem uma copy. Então a copy, do termo copyright, né? Em inglês, é a mulher que escreveu o texto. Então vamos olhar a copy que a nossa copy fez, por exemplo. É redundante, mas é assim que a gente usa os termos. E outro exemplo é arrume sua copy. Você vai escutar muito esse termo, que é a copy, é o texto persuasivo, é a maneira que você está se comunicando com o seu cliente. Então, quando eu falar arrume sua copy, é para você arrumar ali os gatilhos mentais que a gente vai ver mais para frente. Vai ter várias aulas de copy aqui, para você entender mais sobre copy. E o famoso block, o que é o famoso block? São quando as plataformas de tráfego suspendem as contas de anúncio. Então, levei bloco de merchan, levei merchan center, é uma etapa do Google, vocês vão ver depois aí. E esse bloco de perfil, bloco de BM, então se familiarizem com esses termos, tá certo? Que essa agora é a sua realidade, é a sua rotina para você. E sempre que você não estiver entendendo uma palavra, use a minha metodologia que eu aprendo. Quando eu estou escutando algum vídeo, algum curso, alguma palestra e eu não entendo uma palavra, eu pauso, se for o caso, eu anoto para pesquisar depois e eu vou buscar o que significa aquela palavra para depois aplicar naquele contexto.
tá certo? É de extrema importância que você não fique com nenhuma dúvida. Se for o caso, coloca aqui embaixo nos comentários e vamos avançar, tá bom? Até a próxima aula.